Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Vamos lá? Mateus, o Evangelho de Mateus, ele vai iniciar falando sobre a genealogia de Jesus. Olha o versículo 1 para você ver. Versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Logo para iniciar aqui, talvez alguém que está ouvindo aqui não sabe o que significa genealogia. Genealogia, o significado é sobre a descendência. Então, quando a gente fala bem assim, a minha genealogia, nós vamos pegar a minha descendência. A sua genealogia é a sua descendência. Então, aqui vai falar sobre a descendência de Jesus. E ele já diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando fala filho de Davi, principalmente Davi, porque Davi foi um rei. Então aqui já quer iniciar mostrando que Jesus é descendente de um rei. Então isso simbolizava, naquela época, para as pessoas, que ele poderia fazer o quê? Requerir ou querer tomar, entre aspas, tomar à força o reinado de Davi, que era o reinado dele, na verdade, né? Porque ele era da genealogia de Davi. Então tinha sangue o quê? Sangue real. Olha o versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Aí ele vai continuar aí, olha o versículo 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Observa que vai estar aparecendo alguns nomes aqui, tá vendo? Tá aparecendo os nomes e vai ficar fixado esses nomes. Nome de quem? Já apareceu o nome de Tamar, já apareceu o nome aqui de Raabe e agora apareceu o nome de quem? De Ruth. Eu vou fazer mais na frente, eu vou fazer uma observação, mas observa os nomes que vão estar aparecendo aqui. Olha o versículo 6. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Quem é? Batseba. Versículo 7. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliequim, Eliequim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou Jessé, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia. 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Observa esses nomes aqui. Observa. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Alguns nomes aqui de mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Mas antes de falar sobre elas, deixa eu tirar os nomes aqui, sai esses nomes, deixa eu fazer só um breve comentário. Lembra que o primeiro versículo, ele já inicia falando sobre que Jesus, a genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. E depois ele vem fazendo toda a escala, mostrando um por um de quem gerou quem, até chegar no versículo 17, que diz assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, aí começa a falar, são 14. Então mostra
que a descendência de Jesus é desde Abraão até Davi. Ele inicia sobre isso lá no primeiro versículo. E os outros versículos vai confirmando a genealogia de Jesus. Isso é mostrando o quê? Aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Jesus, ele tinha um sangue real, ele tinha um sangue de Davi. Alguns discípulos de Jesus, ou algumas pessoas também que estavam naquele momento vendo os milagres, os sinais que Jesus estava fazendo e começou a crer que Jesus realmente era o rei e que Jesus vinha da descendência de Davi. Então eles acreditavam, não só acreditavam, mas eles esperavam um descendente real que fosse tomar a força, o poder e libertar os judeus do poder dos romanos. Por quê? Porque eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo liderados por um povo que não era o povo que gostava dos judeus. Então, quando os judeus viram Jesus, muitos, não estou falando todos, muitos viram Jesus, ali veio aquele pensamento: nasceu o Salvador, ele é rei, ele tem um sangue real. E querendo ou não, existe a promessa no Antigo Testamento sobre o Messias, aquele que iria chegar para salvar, libertar, aquele que iria chegar para reinar, só que eles não entendiam sobre o reinado de Cristo. Claro que Jesus Cristo, ele vai ter a segunda volta, no qual nós acreditamos. A próxima volta de Jesus será para reinar plenamente, completo. Nós cremos que ele já reina. Mas na volta de Jesus Cristo, porque ele morreu, né? Isso primeiro ele nasceu, aos 30 anos foi batizado, depois ele fez os sinais, ele foi morto, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou aqui com os discípulos 40 dias e depois voltou ao Pai. E no mesmo momento que ele estava voltando ao Pai, os anjos falaram para os discípulos que estavam ali: da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar. E Jesus falou que iria voltar, queria preparar lugar e depois iria voltar. E quando nós estudamos o livro, né, de Apocalipse, a gente observa em relação à igreja reinando com Cristo. Mas essa promessa que nós aguardamos, o retorno de Cristo para que a igreja venha governar junto com ele, muitos dos judeus já esperavam governar junto com o Messias desde aquela época. Por isso que é tão importante saber sobre a genealogia de Jesus, mesmo que pareça, né? Vai falando vários nomes, a gente, para que serve esse nome? Porque nós sabemos de onde veio Jesus Cristo e sobre a sua genealogia. Por quê? Porque é o cumprimento da promessa. Agora, vai voltar os nomes aqui, ó. Viu? Os nomes aí. Observa que eu quis só chamar aqui um pouco a atenção sobre esses nomes, que toda vez quando eu leio sobre a genealogia de Jesus, isso me chama muita atenção. Porque no versículo aí, vai mostrando em alguns pontos, vai falar sobre Tamar. Tamar, quem é Tamar? Tamar, no versículo 3, fala que Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Tamar, na verdade, não era esposa de Judá. Quem lembra do Antigo Testamento, ou quem assistiu alguma coisa sobre isso, Tamar era nora de Judá. Só que o filho de Judá, que tinha casado com Tamar, não era um bom esposo, ele foi morto. Depois que ele morreu, ela casou com outro irmão, o irmão do esposo falecido, que era o outro filho de Judá, e esse também não agradou a Deus a forma que estava tratando a esposa, né? Não quis gerar filhos, e esse também morreu. E o terceiro filho, que era o mais novo, Judá ficou com medo e não quis, né, passar para a nora, para que a nora gerasse filhos. Então depois ela se faz de conta que é uma prostituta, deita com ele e gera filhos. Mas aí nós vamos ver o quê? Alguns nomes aqui de mulheres que Deus fez questão de colocar na genealogia de Jesus para honrar. Então tem Tamar, tem Raabe, como aquela mulher que ajudou, né, os espias a se esconderem. A Bíblia chama ela de ex-prostituta. Depois vem Ruth. E quem é Ruth? Ruth é aquela que a sogra dela era Noemi. O esposo dela faleceu, o outro irmão também faleceu do esposo. E aí Noemi virou para as duas noras e falou bem assim: volta para o seu povo. Uma falou bem assim: vou voltar, e voltou mesmo. Mas Ruth fez o quê? Honrou a sogra. Falou bem assim: não,
o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E ela continuou com Noemi, voltou para a terra de Noemi. Aí Noemi falou bem assim, mas não tem como eu gerar filho de novo daqui que você espera, vai ser muito tempo, não tem como. Mas ela perseverou. E Deus honrou ela, honrou tanto que ela teve o seu esposo. E com seu esposo, ela fez parte da genealogia de Jesus. E depois vem quem? Batseba também. Batseba aí no versículo vai mostrar o que? No versículo 6, Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão. Batseba, ela foi mãe de Salomão. Só que vai falar bem assim, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. A Bíblia deixa bem claro que essa mulher não era a esposa de Davi na época. Quer dizer, na época do rei Salomão que nasceu, sim. Mas ela era esposa de Urias, aquela mulher onde Davi estava lá, não tinha ido para a guerra, viu Batseba tomando banho e chamou e se deitou com ela, assim, ela engravidou e aí ele não conseguiu armar ali uma carapuça, né, para Urias, chamou Urias da batalha, mesmo assim ele não quis se deitar com sua esposa. E aí descobriu tudo, né? E aí é papo para outro vídeo, mas o próprio profeta falou com Davi que ele tinha errado. E aí a Bíblia deixa bem clara que era a mulher de Urias. E por final, não menos importante, Maria, que nos ensina aí que a Bíblia nos mostra que Maria foi aquela escolhida por Deus para gerar, dar luz a quem? Nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o nosso Salvador. E no próximo vídeo nós vamos saber um pouco mais sobre o nascimento de Jesus e o momento que o esposo de Maria descobre que ela está grávida. E ele fica muito preocupado. Mas isso eu te aguardo no próximo vídeo. E não esquecendo, se você ainda não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal, ative o sininho como todos para você receber as próximas notificações. E aqui vai estar aparecendo a playlist do Evangelho de Mateus. Você pode entrar e assistir os outros vídeos e os vídeos ainda que vai ser postado também, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.